E, enfim, a Copa do Mundo de 1974, galera, na Alemanha. Copa do Mundo vencida pela Alemanha e que se tornou bicampeã mundial depois de 20 anos. E a Copa do Mundo que teve, para muitos, para mim também, apesar de eu não ter visto ao vivo e a cores, a maior revolução tática e técnica da história do futebol mundial, com a Holanda de Rinus Michel e do craque Johan Cruyff, o carrossel holandês, a laranja mecânica que parou na Alemanha na final em Munique. A Alemanha que em 54, quando ganhou o primeiro Mundial, também ganhou da favorita Hungria, que também havia revolucionado. A Copa de 74 foi a 10ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol. Ocorreu entre 13 de junho até 7 de julho de 74. O evento, sediado na Alemanha Ocidental, que conquistou o título. A competição teve partidas realizadas nas cidades de Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim, Munique e Stuttgart. Participantes 16 times, gols 97, partidas 38, média de 2,55 por jogo. Alemanha campeã, Holanda vice, Polônia terceiro, Brasil quarto. O artilheiro foi Grzegorz Lato, da Polônia, que teve o melhor ataque com 12 gols, e na fase inicial, Brasil e Suécia não levaram nenhum gol. Uma goleada, Iugoslávia 9, Zaire 0. Público, 1.768.000 pessoas, uma média de 46 mil pessoas por partida. Melhor jogador, Johan Cruyff, da Holanda. Melhor jogador, jovem Zmuda, da Polônia. Fair play, Alemanha Ocidental. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 9 delas europeias. A Alemanha campeã, a Alemanha Oriental, pela primeira vez, as duas alemãs, as duas seleções alemãs, Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália. 5 americanas, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Haiti, pela primeira vez. A africana, Zaire, e na Oceania, Austrália. As seleções de Alemanha Oriental, Austrália, Haiti e Zaire fazendo sua primeira participação na competição, sendo a participação dessa última marcada por diversas polêmicas, tanto dentro como fora do campeonato. A edição teve duas grandes goleadas, Haiti 0, Polônia 7, Iugoslávia 9, Zaire 0, sendo esta última, junto com a Hungria 9, Coreia do Sul 0 em 54 e Hungria 10, El Salvador 1 em 82, as maiores goleadas em Copas do Mundo. A Copa de 74 contou com grandes jogadores como Lato e Dena, da Polônia, Ademir da Guia, Emerson Leão e Rivelino e Jairzinho, do Brasil, que já era o atual tricampeão do mundo, lutava pelo Tetra. Han van Hannigan, Krol, Rosenbrick, Hepp, Neskens e Johan Cruyff, da Holanda. E os campeões Sepp Maier, Bert Vogt, Paul Breitner, Schwarzenbeck, Gerd Miller, Overhat e Franz Beckenbauer, na Alemanha. Sendo Cruyff e Beckenbauer considerados dois dos melhores futebolistas da história do futebol mundial. A grande revelação desta Copa foi a seleção holandesa de futebol, que sob a batuta de Rinus Michel voltou à Copa após 36 anos de ausência, desde sua segunda participação em 38 na França, utilizando como bases o Ajax, campeão intercontinental em 72, e o Feyenoord, campeão intercontinental em 70. A seleção, conhecida como Laranja Mecânica e carrossel holandês, devido à tática de Rinus Michel de alterar os jogadores em suas posições. O destaque dessa equipe era Johan Cruyff, que atuava tanto bem na defesa quanto no meio campo, ou no ataque. De longe era a seleção favorita ao título, tanto por seu modo atordoante de jogar, quanto por ser responsável pela eliminação da atual campeã, a tricampeã seleção brasileira, e que ainda tinha jogadores como Jairzinho e Rivelino. A final da Copa de 74 foi disputada entre Alemanha e Holanda em 7 de julho, às 16 horas, no Estádio Olímpico de Munique, com um público estimado de 75 mil pessoas. Com a vitória da seleção alemã, os jogadores Beckenbauer, Sepp Maier, Overhat, Grabowski e Rogic se tornaram os 5 primeiros futebolistas a conquistar medalhas de bronze, prata e ouro em Copas do Mundo de Futebol. Terceiro lugar, vice-campeonato e título. O holandês Johan Cruyff foi eleito o melhor jogador da competição. Porque foram vice em 66, terceiro lugar em 70. De acordo com os dados do portal OptaSport, na Copa de 74, Cruyff foi o jogador com mais dribles certos, 34, chances criadas, 36, e passes certos no terço final de campo, 186 em toda a competição. Na Copa de 74, Cruyff criou 5,1 oportunidades de gols por jogo. É o recorde da história das Copas de um jogador no mesmo torneio, desde quando os dados foram coletados em 66. Visão geral. A Alemanha de Franz Beckenbauer e Gerd Müller e outros era uma grande favorita. Outro selecionado por ele surgiu como revelação a ameaçar esse favoritismo a Holanda de Cruyff e Neskens, que acabou sendo inovadora. E ele, tudo repetido, tudo que já foi falado aqui, eu não vou falar de novo.
O Mundial foi transmitido em cores pela TV em 70 países. Foi a primeira Copa do Mundo onde os jogadores começaram a usar números nos calções. Seguindo a tendência inaugurada no Mundial anterior, a bola oficial era a mesma, a Telstar, fabricada pela Adidas. Começou a era Adidas, começou a era marcas esportivas, Puma, começou a era televisiva oficialmente. A partir dessa Copa aí começou a ficar mais próximo ali umas Copas do Mundo mais comerciais. Neste Mundial, as bolas foram utilizadas com dois modelos. A principal com hexágonos brancos e pentágonos pretos, que foi utilizada na maioria dos jogos, e uma totalmente branca, que foi utilizada em 8 jogos, incluindo a semifinal entre Brasil e Holanda, e a decisão do terceiro lugar entre Brasil e Polônia. O Brasil sem Pelé, sem Gerson, sem Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo, não era nem sombra de dúvida o super time tricampeão de 70. Jogando futebol defensivo, o time suou para empatar contra a Iugoslávia e Escócia, e ganhar do Zaire por 3-0. Mano, foi péssima essa Copa Brasil. O Zaire, atual República Democrática do Congo, participou pela primeira vez da Copa do Mundo, vencer o Campeonato Africano de Nações, que era classificatório para o Mundial naquela época, tornando-se assim a primeira equipe da África subsaariana a participar do Mundial. Pela classificação para a Copa do Mundo, todos os jogadores receberam um prêmio do governo de seu país, casa e automóvel, mas devido à péssima campanha mundial, os prêmios foram confiscados mais tarde. Quanto ao Brasil, houve uma ameaça que eles não voltariam para o país se tomassem mais de 3 gols, e foi só 3. No jogo Yugoslávia Zaire, na primeira fase, a Yugoslávia vencia por 2-0, quando o goleiro zairense Kazadi Melwamba pediu para ser substituído, alegando que mal tinha tocado na bola em 20 minutos jogados. Em seu lugar entrou Tubilandu Nidimbi, que logo depois que entrou teve que trabalhar, teve que pegar a bola no fundo da rede mais 7 vezes, no 9-0. Outro episódio envolvendo a seleção do Zaire ocorreu na partida contra o Brasil. Durante uma cobrança de falta, o zagueiro Ilunga Mauepu saiu da barreira e chutou a bola para longe antes que Rivelino não pudesse fazer a cobrança. Embora a imprensa na época tivesse considerado o episódio um simples ato de conhecimento das regras, Ilunga alegou depois que pretendia que com isso o juiz expulsasse ele pelo ato. Ele levou apenas um cartão amarelo, como forma de protestar contra os congelamentos dos pagamentos dos jogadores por parte do governo. O último colocado no grupo D com 3 derrotas, a equipe do Haiti pelo menos teve um motivo para se orgulhar. Ao marcar o seu único gol na derrota por 3-1 diante da Itália. Foi quebrada a invencibilidade da defesa italiana, que não tomava um gol desde 72, do goleiro Dino Zoff, que estava a 1.142 minutos sem tomar um gol. Coube a Emmanuel Sanon, falecido em 2008, esta façanha. E agora farei outra façanha também. Todos os episódios eu uso uma camisa, ou agora o agasalho da seleção campeã. Porém, como forma de homenagem a essa seleção, que é a seleção que eu torço, onde estiver, qual campeonato estiver jogando, desde que eu conheci a seleção holandesa de futebol, quando eu jogava com esse uniforme em 88, quando foi campeã europeia, né, da Eurocopa com Van Basten e Gurt Raijk. Vou terminar o vídeo com o manto holandês aqui. Não foi campeão, mas acho que foi a melhor vice-campeã da história. Na única vez em que as duas alemãs se enfrentaram em um mundial, a Alemanha Ocidental, demonstrando sua frieza, abriu mão de sua invencibilidade e perdeu para a seleção alemã oriental de futebol por 1-0, evitando cair no grupo de Brasil e Holanda na segunda fase da Copa. Consequentemente, apenas as seleções do Chile e da Austrália enfrentaram cada lado da Alemanha em partidas diferentes, terminando em 2 derrotas australianas e 1 derrota chilena, além de um empate Alemanha Oriental e Chile. Um dos grupos mais fortes da Copa era o D, com Polônia, Itália e Argentina brigando por 2 vagas da seleção do Haiti. O Haiti perdeu para a Itália 3-1, e 4-1 da Argentina e 7-0 para a Polônia. Deu a lógica que goleou por mais gols, o Haiti acabou passando, Argentina e Polônia. A Laranja Mecânica passeou no seu grupo e ganhou do Uruguai por 2-0, empatou com a Suécia e goleou a Bulgária por 4-1. A Escócia se tornou a primeira seleção a ser eliminada na primeira fase sem perder um só jogo. Curiosamente, ela foi a única equipe invicta do torneio. Coisa de Copa do Mundo. No Mundial houve a estreia do chamado cartão vermelho. A primeira vítima dele na história das Copas foi o atacante chileno Carlos Caselli, que foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo no jogo Alemanha Ocidental e Chile. O próprio Caselli era o opositor ferrenho do ditador chileno Augusto Pinochet, que tomara o poder do país meses antes, após liderar um golpe de Estado. Devido à sua expulsão, posteriormente, Caselli foi proibido de jogar futebol no Chile. Ele acabaria jogando em clubes da Espanha nos tempos politicamente mais difíceis. Esse também foi um mundial em que ocorreu o primeiro caso de doping na história do torneio. O fato ocorreu com o zagueiro do Haiti, Hernan Jean Joseph, na partida em que a Polônia sacudiu o Haiti por 7-0. Aos holandeses aí. De seguinte ao anúncio pela FIFA, seguranças da delegação tiraram o atleta do quarto onde dormia, levaram-no para um jardim na própria concentração e deram-lhe uma bruta surra. Em comunicado distribuído à imprensa, a delegação do Haiti diz que a agressão foi justificada pelo doping, onde um zagueiro com sua atitude envergonhara a sua pátria. Na segunda fase, pela primeira vez em um mundial,
2 grupos de 4. Os melhores vão para a final e os segundos colocados vão disputar o terceiro lugar. Brasil ganha da Alemanha Oriental por 1-0 e da Argentina por 2-1. A Alemanha goleia a Argentina por 4-0 e a Alemanha a Alemanha Oriental por 2-0. Pelo maior saldo de gols, a Holanda joga pelo empate na rodada final contra o Brasil, valendo a vaga para a final. Em um jogo tenso, por muitas vezes violento, a Alemanha leva a melhor, vencendo por 2-0 na partida que o definiu como finalista. Na partida de semifinais, que definiram os finalistas, que decidiria o terceiro lugar entre Brasil e Holanda, e entre Alemanha e Polônia, os jogos foram interrompidos durante seu andamento para se dar um minuto de silêncio pelo falecimento do presidente argentino Juan Domingo Perón, ocorrido dias antes. Suécia e Uruguai. Já no outro grupo da segunda fase, a Alemanha vence a Yugoslávia por 2-0, a Suécia por 4-2, a Polônia venceu a Suécia por 1-0 e a Yugoslávia por 2-1. Pelo maior saldo de gols, a Alemanha tem vantagem do empate no jogo contra a Polônia. Um jogo difícil em campo encharcado, a Alemanha vence a Polônia por 1-0 e vai à final. Nesta fase, o goleiro polonês Jan Tomaszewski conseguiu a proeza de defender 2 pênaltis, um na partida contra a Suécia, em que defendeu o tiro de Staffan Tepper, e na semifinal contra a Alemanha, em que defendeu a cobrança de Uli Hornby. Tal façanha só não foi superada até hoje, só igualada no Mundial 2002 pelo goleiro norte-americano Brad Friedel. A partida entre a Alemanha Ocidental e Polônia foi realizada com meia hora de atraso devido à intensa chuva que deixou o gramado do estádio totalmente alagado. O corpo de bombeiros foi acionado para drenar o campo com bombas de sucção, enquanto os funcionários do estádio percorriam o gramado com carrinhos de drenagem para deixar o campo em condições de jogo. Mesmo assim, o campo continuou horrível durante a partida. Restou ao Brasil jogar e perder pelo terceiro lugar da Copa contra a Polônia, gol de Lato, artilheiro da Copa. Curiosamente, esta foi a única partida que o ídolo palmeirense Ademir da Guia, substituído por Mirandinha no intervalo, jogou pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Na final, a Holanda saiu na frente, assim como a Hungria em 74, logo no início com um gol de pênalti, com um pouco mais de 1 minuto de jogo, sem que sequer o alemão tivesse tocado a mão na bola. A Alemanha também sofre com a arbitragem, né? Foi roubada em 66 contra a Inglaterra. A Alemanha não se abala, chega ao empate também de pênalti. Miller aproveita a bola na área e faz o gol da virada. Depois só deu a Holanda, mas Sepp Maier, o arqueiro germânico, parou o ataque da Laranja Mecânica e a Alemanha repetiu 54. Virou para cima da grande favorita da final e sagrou-se bicampeão do mundo. Pela conquista da Copa, cada jogador alemão ganhou um prêmio de $50 mil e um Fusca 0 km. Cada jogador holandês ganhou $100 mil, apesar do vice-campeonato. Mascotes oficiais da Copa de 74 eram os garotos Chip e Tap. Na sua vez de sediar a Copa do Mundo, a Alemanha seguiu o modelo mexicano de usar uma figura humana, mas dessa vez foram escolhidas duas mascotes. O Chip e o Tap são dois garotos felizes que provavelmente representam o fair play entre a Alemanha Oriental e Ocidental, que apesar de separados, participaram juntos da competição esportiva. A camisa de um deles estampa a sigla WM, iniciais de Copa do Mundo, em alemão, e do outro o número 74, o ano em que foi realizada. A dupla passa a mensagem de união e amizade, pipipi popopó, repetida 32 anos depois na pele da mascote Goléu e sua amiga Paile, quando a Alemanha voltou a ser quando a Copa voltou a ser disputada na Alemanha em 2006, perdão. Então, as sedes a gente já falou. O sorteio foi realizado em 5 de janeiro de 74. A segunda fase a gente já também deu aqui mostras, semifinais no dia 6 de julho, Polônia 1, Brasil 0. O Brasil que tinha o goleiro Emerson Leão, né, dessa vez. A final aí, Breitner e Miller e Neskens para a Holanda, 2-1 para a Alemanha, público de 75 mil pagantes e o árbitro Jack Taylor, o inglês. Gregor Lato, 7 gols, artilheiro da Copa, com 5 gols os vice-artilheiros, o também polonês Zarmat e John Neskens, da Holanda, certo? Os vice-artilheiros. Classificação final foi Alemanha, Holanda, Polônia, Brasil, Suécia, Alemanha Oriental em sexto, Iugoslávia, Argentina, a nona colocada Escócia, que saiu invicta na primeira fase, Itália, Chile, Bulgária, Uruguai, Austrália, Haiti e Zaire, antepenúltimo e penúltimo colocados. Campeão Alemanha, os grupos aqui também. Aqui na Wikipédia não tem a seleção da Copa, nem as premiações, mas tudo bem. Bom, a gente já está no episódio 74, hein, ó. Estamos caminhando aí. Eu também vou dar uma adiantada aqui, para a gente encurtar um pouco o vídeo, para a gente já chegar ali na reta final, certo? Porque assim, nós brilha aos olhos ver o futebol da Holanda em 74, assim como também em 88, aquele time da Eurocopa, assim como a Holanda vice-campeã de 2010, o Robben, Sneijder, Van Persie, e que em 2014 aqui no Brasil ficou em terceiro lugar. Mas não sei o que acontece com a seleção holandesa, galera, que chega a ser sempre badalada quando chega, às vezes fica de fora, né? Nessa última Copa mesmo perdeu nos pênaltis para a campeã Argentina, mas teve uma reação surpreendente ali no final do jogo.
quando o Van Gaal trocou ali alguns jogadores e aquela jogada ensaiada lá no último lance do jogo deu certo, aquele gol de falta, mas a Holanda não consegue chegar. Por outro lado, a Alemanha, que se tornaria bicampeã mundial, olha o gol do Lato aí do terceiro lugar, a Alemanha, que se tornaria bicampeã mundial, ganhou depois em 90, na Copa que foi realizada na Itália, e ganhou em 2014 aqui no Brasil. E é tetracampeã junto com a Itália, a segunda maior campeã de Copas, e a seleção que mais chegou vezes em finais de Copas, a segunda que mais disputou Copas depois do Brasil. Então aqui, ó, galera, é uma seleção monstruosa. Breitner de pênalti, olha lá. E Gerd Müller fazendo o gol da virada da Alemanha Ocidental até então contra a Holanda. A Holanda que jogava com o patrocínio da Adidas, mas apenas Johan Cruyff tirava uma das listras por não ser jogador patrocinado da Adidas e sim da Puma, em forma de protesto fazia isso. Beckenbauer ergue pela primeira vez a taça Copa do Mundo e assim termina a Copa da Alemanha de 1974. Valeu, galera. Espero que tenham gostado mais uma vez. Uau! Tamo junto!